Nós tivemos uma redução de 38% dos recursos discricionários desde 2015. Isso tem impacto gigantesco nas universidades, institutos federais, bolsas. Em 2009, o corte foi de 1,5 bilhões. 30% dos recursos discricionários das universidades. Eu tenho certeza que o senhor sabe a quantidade de obras que estão paradas, de laboratórios fechados porque não teve manutenção de equipamentos, de problemas graves. 69 universidades tiveram cerca de 20% dos recursos para esse ano cortados. É um corte de 4,3 bilhões. Como é que as universidades vão poder voltar às aulas presenciais com esse corte? Elas estão sobrevivendo porque não está tendo aula presencial. Na hora que voltar, inviável, né? Tem outro aspecto fundamental, né? 64,7% dos estudantes de graduação são egressos da rede pública. 70% dos alunos de graduação das federais são de baixa renda, famílias com menos de 1,5 salário mínimo. Em 2003, era apenas 42,3%. Hoje, a maioria, pela primeira vez, a maioria dos estudantes é negra em nosso país. Pela primeira vez. 3 vezes maior do que era em 2003. Esses estudantes, portanto, ministro, precisam de política de assistência estudantil, precisam de apoio para alimentação, precisam de apoio muito para moradia. E o que está acontecendo é que, com os cortes, a política de assistência estudantil está sendo praticamente extinta, com arroxo no orçamento da universidade. Nos governos do PT, nós conseguimos dobrar o número de vagas nas universidades federais. As cotas colocaram negros, índios, quilombolas na universidade, abriu a porta do ensino superior para as famílias de baixa renda. O projeto desse governo é destruir tudo isso. O garrote no orçamento é a destruição das políticas de assistência estudantil. Como não revoga as cotas, aqueles que sempre foram contra as cotas, agora a intenção é sucatear as universidades federais e aqueles que conseguem entrar pelas cotas não poderem se manter nas universidades por falta de apoio, por falta de suporte. Então eu pergunto, será que nós vamos permitir que a porta de ascensão social de negros, de índios, da população mais pobre desse país seja fechada depois de tantos anos para a gente conquistar a oportunidade dos negros entrarem na universidade? Essa é uma questão importante. Volta às aulas, ministro. Até 15 de junho, sua pasta não havia pago 1 centavo sequer. 1 centavo sequer, deputado Léo de Brito, de 1,2 bilhões para a infraestrutura da educação básica. Esses recursos deveriam estar já disponíveis na sua totalidade para as nossas escolas se prepararem para o retorno seguro. 1,2 bilhões que está no orçamento, nada foi pago até 15 de junho. A ação Apoio à Infraestrutura da Educação Básica, que desde 2019 tem perdido recursos, né, apenas 1,3%. Em 2019, apenas 1,83% dessa ação foi paga. 1,83%, vou repetir. Apoio à infraestrutura da educação básica. Esse governo tem feito um discurso que não prioriza as universidades federais, porque tem que priorizar a educação básica. E nós estamos vendo que não prioriza nem a universidade federal, nem a educação básica. Está garroteando as universidades, destruindo a política de assistência estudantil, e não repassa os recursos para a educação básica. Em 2019, pagou apenas 1,83% do que tinha. Em 2020, essa pasta desembolsou apenas 10%, aumentou, né? De 1,83% passou para 10%. Mas, ministro, 10%, nós já estamos em agosto. Não dá, né? Uma outra ação importante, apoio ao desenvolvimento da educação básica. Em 2020, a dotação era de 696 milhões. Apenas 38% foi pago. Apenas 38%. Esse ano, o orçamento caiu para 526 milhões. E sabe quanto foi pago até junho, deputado? 0. Nada. Passou um semestre inteiro e o governo federal não pagou 1 centavo numa ação tão importante como essa. O reflexo disso é a evasão escolar. A população pobre está saindo do ensino. O Enem desse ano foi o mais baixo índice de inscrições em 16 anos.
Nós chegamos a ter 8,7 milhões de inscritos no Enem em 2014. Esse ano foi apenas 3,1%, 3,1 milhões. Não foi por acaso, ministro. Não foi só a pandemia. É falta de política de governo para estimular os jovens a entrarem na educação e a continuarem, não a evadirem da educação. A educação é a porta de entrada para o futuro da juventude, ministro. Um exame como esse sempre foi uma grande oportunidade. Eu vou relatar aqui um fato. Na última campanha eleitoral, eu fui candidato à reeleição, meu segundo mandato, fui para o município interior da Bahia. Antes de começar a atividade, encontrei um vendedor ambulante com várias propagandas do nosso candidato. Aí fui lá conversar com ele. Eu perguntei, está apoiando? Ele, doutor, eu não posso deixar de apoiar, porque eu sou vendedor ambulante desde os 12 anos de idade, tenho 30 anos hoje. Nunca pensei que eu ia ter casa própria, nunca pensei que eu ia ser microempreendedor individual e pagar os impostos, e meus 2 filhos estão na universidade. Que orgulho da família dessa. Meus 2 filhos estão na universidade, vendedor ambulante no interior da Bahia. Eu fico me perguntando, será que esses 2 filhos conseguiram se manter na universidade nos últimos anos, ou chegaram a conseguir concluir? Com o desastre que nós estamos vivendo. O relatório da Unicef mostra que nós temos 1,5 milhões de jovens de 15 a 17 anos sem acesso à educação, dados de novembro do ano passado. Ministro, São Paulo, que é o maior estado da federação e o mais rico, a estimativa recente, dados recentes, da evasão está em 35%. Imagine como é que está na região norte, no nordeste, como se encontra a situação da evasão escolar. É uma geração de jovens que vai entrar em idade laboral sem ter concluído o ensino médio, presidente. O presidente da República precisa ser informado disso, se não está sendo. Acho que o Ministério da Educação precisa pautar a prioridade da educação no nosso país. Nosso país não vai se desenvolver se não revertermos a destruição que está acontecendo na política educacional pública em nosso país. Infelizmente, pelo que eu tenho acompanhado até agora, fica a pergunta, será que a única política que o atual Ministério da Educação tem e a única prioridade é o homeschooling, para que pais fundamentalistas possam tutelar a educação de seus filhos? Quem não assistiu, eu convidaria para assistir. É uma série americana famosa, Handmaid's Tale. Já assistiu, deputado? Handmaid's Tale. É uma série que acho que todos nós deveríamos assistir, quem não assistiu. É a mais famosa série mostrando a chamada distopia, um futuro desastroso. Um futuro desastroso. E nós estamos começando a viver o cenário dessa série. Quem não assista, assista. E vai ver que uma das primeiras medidas para destruir o futuro foi destruir a educação pública.